Olá, meu povo! Começando mais uma vez aqui com vocês, agradecendo pela participação, pela colaboração. Hoje nós temos um assunto novo, um assunto muito pertinente. Nós estamos vivendo um momento muito lindo que é a celebração da Páscoa. E eu sei que nem todo mundo sabe o seu significado. Você acredita que o cristão deve comemorar a Páscoa? Você acha que sim ou não? Já começa com essa pergunta para que você interaja aí conosco, né, com os seus comentários, escrevendo no nosso canal, compartilhando, deixando seu like, para que esse canal seja alcançado por mais pessoas e que muitas delas possam encontrar a paz que elas tanto precisam. A gente sabe que muitos não conhecem o verdadeiro significado da Páscoa, né? E a nossa proposta é trazer um pouco de conhecimento para você, né? Para que você venha vivenciar este momento tão sagrado, tão lindo, mas conforme a palavra de Deus, certo? Então veja bem, o que é na verdade a Páscoa? A Páscoa foi Deus quem instituiu para libertar um povo. Então, naquele momento que Deus tinha aquele propósito, né, ele instituiu algumas normas. Essas normas eram caracterizadas através de alguns rituais que os povos deveriam obedecer para o cumprimento da promessa de Deus para com o povo. Porém, nós crescemos dentro de um costume onde Páscoa significa ovo, significa coelho. E olha que muita gente vai nessa onda, inclusive muitos cristãos, né, que compram até ovos de Páscoa para fazer doação nas igrejas. Tenho nada contra, não estou aqui para julgar, mas precisamos entender aquilo que a Bíblia diz sobre o significado da verdadeira Páscoa. A história, ela aponta para uma Páscoa que aconteceu há 500 anos antes de Moisés, né? Porque a gente sabe que a Páscoa foi instituída na época de Moisés, a Páscoa judaica. Mas a origem da Páscoa já iniciou há tempos atrás, quando Deus falou para Abraão, né, que estaria libertando o seu povo também, né? E aí depois, logo em seguida, veio José, que era neto de Abraão, e que Deus também instituiu aquele momento, né, para que a família de José chegasse até o Egito e não sofresse os danos da fome que estava sendo causados por conta da seca naquela região. E a gente sabe, né, que por uma instituição divina, José chegou a ser governador do Egito, portanto, ele administrou todo aqueles produtos que eram necessários para conter a fome durante aqueles 7 anos, e ele realmente, com muita maestria, lógico, a gente sabe que foi com o dedo de Deus, foi com a sabedoria divina que ele conseguiu administrar, né, e deixar que os celeiros ali no Egito, né, pudessem ficar abastecidos para manter aquele povo e também os animais alimentados durante aquele período. Deus, ele sempre está usando pessoas para libertar pessoas, não é verdade? Então veio Moisés. Na época, o povo de Deus, os israelitas, ainda estavam sendo escravizados pelo Egito, né, pelo faraó. E Deus não se conformava com aquele sofrimento que o povo estava passando, que verdadeiramente eram escravizados. E aí Deus enviou o quê? Deus enviou 10 pragas. E cada uma delas, uma pior que a outra. A última, que foi justamente a 10ª praga, que foi justamente o sacrifício dos primogênitos, foi aí que Deus instituiu a Páscoa. Como foi mesmo, missionária? Vamos lá, vamos entender esse contexto? A Bíblia diz no capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 3, Deus falando a Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. O 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O verso 8.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. O 9, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. O 10, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vê os detalhes do Senhor orientando o seu povo, né? E quando a gente vê Deus falando que era para eles comerem aquilo com os lombos cingidos, comer apressadamente, porque era justamente esse o propósito divino, para que as pessoas removessem os obstáculos. É isso que Deus fala para nós. Quando nós queremos oferecer um sacrifício de adoração ao Senhor, que a gente deixe os obstáculos, as conversas alheias, as redes sociais. É isso que importa para Deus, é que nós possamos dar a Ele esse tempo de qualidade. Ele estava dizendo para o povo, né, para os israelitas, né, lombos cingidos, cajado na mão, sapatos nos pés, porque preparado para a guerra. Nós estamos vivendo num mundo cheio de aflições, cheio de guerras, cheio de contendas. Nós precisamos estar com os nossos lombos cingidos. Deixa as coisinhas, né, as raposinhas de lado e vamos servir ao Senhor com alegria, mas com as nossas vidas, leves, né, de forma leve, de forma agradável, de maneira que a gente possa dar a nossa adoração ao Senhor como Ele verdadeiramente merece. E daquele momento em diante, Moisés, ele instituiu a Páscoa para o povo judaico, né? Ali começou a Páscoa judaica, para que eles celebrassem anualmente, né? Como está escrito lá em Êxodo 12, também em Levítico 23, em Deuteronômio 16, tem essa retratação. E uma coisa que chama a atenção é que essa história, ela remete o projeto divino a respeito de Jesus Cristo. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha projetado, planejado com muitos detalhes. E a matança daqueles cordeiros, aquele sangue aspergido nas portas, aquele sangue derramado já representava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sabia? Pois é. Isaías profetizou isso, lá no livro de Isaías, o capítulo, deixa eu conferir aqui, o capítulo 53, o verso 7 de Isaías. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Viu aí como Deus é maravilhoso? João Batista também, em sua narrativa, ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para afirmar o nosso conhecimento, é bom entender que Jesus, na época da Páscoa em Jerusalém, ele foi preso, ele foi traído, ele foi crucificado. Mas uma coisa está explicada lá no Salmo 34, 20, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Imagina você como Deus é perfeito. Desde a fundação do mundo já estava escrito esse sacrifício de Jesus agora. Então, depois da Páscoa que Jesus instituiu, da última Páscoa, não era mais para nenhum judeu, nem mais ninguém celebrar a Páscoa comendo pães ázimos, né, que é o pão sem fermento, nem ervas amargas. Não é para nós nos lembrarmos mais de nenhum sofrimento, porque Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, era para daquele momento a gente simplesmente, dali em diante, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor em sua santidade, buscar se santificar cada vez mais, buscar perdoar, porque esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? A Páscoa, ela traz regeneração, a Páscoa é para nós nos perdoarmos, é para nos mantermos em comunhão com o Senhor, e essa é a proposta, lógico, do nosso 10 por dia, para que você tenha mais essa intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que de hoje em diante, você vai estar mais antenado com relação a esses assuntos bíblicos, porque nós estamos trazendo cada vez mais coisas para o seu conhecimento, para que você possa se tornar mais íntimo de Deus. O que é a Páscoa para nós cristãos?
É justamente a celebração da ceia que nós realizamos não somente anualmente, mas em períodos mensais, de acordo ao regime da sua igreja, a sua denominação. Então, essa é a verdadeira Páscoa. Nós não temos necessidade nenhuma de ir ao mercado comprar ovos, não temos necessidade de proclamar coelhos, porque não tem nada a ver. O nosso não é coelho, é cordeiro. Não é ovo, é o pão da vida, né? Que nos traz a paz, que nos traz vida, vida em abundância, né? O vinho para que nós possamos ter o quê? Alegria no Senhor. Quando ele celebrou a última ceia com os seus discípulos, ele disse uma frase linda que nós, quando estamos celebrando, né? A gente lembra. Qual é a frase? Ele disse: "Fazei isto em memória de mim." E dessa forma, nós temos esse Jesus em nossa vida. Nós temos essa Páscoa gloriosa que é a Santa Ceia do Senhor. Quando ele celebrou a última ceia, ele prometeu para os discípulos que a próxima ceia seria celebrada nas mansões celestiais. Esse é o nosso Jesus, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, que você a partir de agora não tenha nenhuma dúvida. Quando você for para a igreja, no momento da Santa Ceia, ali você vai dizer ao Senhor: muito obrigado por estar participando mais uma vez, Senhor, dessa Páscoa com o Cordeiro Pascual verdadeiro em minha vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te dê um final de semana com a presença do Senhor, aonde você vai separar momentos junto com a sua família, como Deus instituiu com Moisés. Quando seus filhos perguntarem, você vai dizer o motivo pelo qual essa Páscoa foi celebrada. Então faça isso também, reúna a sua família, reúna seus filhos, promova um momento de santificação em seu lar. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ter uma nova noção do que é a santidade, do que é a Páscoa do Senhor, do que é o Cordeiro Pascual. Que Deus abençoe sua casa, sua família e uma feliz Páscoa. Não é assim que a gente deseja? Um beijo no coração. E continue orando por nós, orando por esse projeto, porque os 10 por dia ele vai continuar trazendo intimidade com o Senhor e promovendo conhecimento para as vossas vidas.